Olá, amigos do canal Mestre de Luz, tudo bem com vocês? Vamos hoje conversar sobre o tema crises existenciais, que está presente no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de autoria do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Meus irmãos, a benfeitora nos diz que a palavra crise advém do grego crises, que significa mudança, conflito que se apresenta em alguma fase de nossa vida e que é derivada de acontecimentos internos que não foram superados diante de outras situações, de novos momentos que se apresentam em nossa existência, carregados de novas energias e de caminhos que ainda não foram tentados. Então, o processo de evolução, meus amigos, acontece em muitos aspectos e âmbitos, de maneira que periodicamente nós temos crises de comportamento. Essas crises abrem espaço para um novo modo de proceder e de entender os processos da vida. Com isso, nós podemos experimentar novos investimentos, porque a crise nos desacomoda, nos tira da zona de conforto, gera o vazio existencial muitas vezes, as lutas, as dificuldades, e com isso, naturalmente, somos concitados a uma mudança de paradigma, que acontece sim paulatinamente, mediante um esforço pessoal, abnegação, e de fato um sincero e efetivo compromisso com a mudança interna, com a reforma íntima. Então, a crise, ela possibilita o espaço para o novo, para aquilo que ainda não foi tentado. E dessa forma, novos caminhos podem ser percorridos com um novo olhar e uma nova postura em relação à vida. A crise se configura, portanto, como uma necessidade sociológica e psicológica, porque com ela nós temos a possibilidade de melhor aproveitamento das oportunidades que se apresentam em nossa vida, e a crise também possibilita mais coragem para as mudanças de paradigmas e de condutas, porque a crise frequentemente é permeada por muita dor e sofrimento, por um vazio existencial, e isso naturalmente nos impele à modificação, porque não queremos permanecer neste estado. Então temos aí um grande motivador para sair desta situação, nos desacomodar do atual patamar em que estamos, a fim de que possamos adquirir novos conhecimentos e angariar valores espirituais que possibilitem uma nova forma de pensar, de agir e de sentir, conferindo resultados mais saudáveis e práticos na vida. Então a crise que se apresenta em caráter de luta, de falta e de transformação também pode ensejar novos caminhos, conceitos que sejam compatíveis com a ética, com as estruturas morais e sociais. Meus irmãos, Joana de Ângeles nos diz que o mundo está em uma grande crise de valores na atualidade, de maneira que o ser humano ele também está em turbulência, em conflito íntimo. Isso resulta da crise de valores em que se apoia. A benfeitora nos dá o exemplo dos fenômenos sísmicos, das tempestades, dos ciclones, das erupções vulcânicas, que, segundo ela, são produto da crise de uma convulsão interna e que sempre ocorreram como um movimento de acomodação do planeta para o equilíbrio cósmico. Esta é uma analogia muito interessante porque a crise realmente causa uma turbulência profunda no nosso ser e enseja uma nova acomodação, um reequilíbrio que se assinala após um grande conflito. A crise, ela é necessária muitas vezes para que surjam novos conceitos e comportamentos. De uma necessidade, de uma dor e de um sofrimento é que os indivíduos muitas vezes se sentem impelidos ao novo, à mudança de paradigma, a fim de sair do estado lamurioso e que dificulta o proceder aqui na Terra. A sociedade, meus amigos, é um todo que deveria ser harmônico, de forma que a cooperação é necessária e urgente, a fim de que esta turbulência social, que esta turbulência da coletividade possa ceder lugar a um novo conceito, a um mundo que deverá ser de regeneração.
Um dos fatores que compõe a raiz das crises do mundo contemporâneo, segundo a benfeitora espiritual, é a ambição econômica desmedida dos seres humanos imediatistas, que fazem todo tipo de investimento em favor do poder e da aquisição de bens materiais. Uma pretensão desenfreada para adquirir um consumo desmedido que advém de uma postura egoísta. Nos diz a benfeitora que o tempo naturalmente se encarrega de mostrar que esse investimento desmedido ao que é perecível, às questões da materialidade unicamente, nos leva a um desperdício de forças preciosas, de energias importantes e nos distancia daquilo que realmente merece a nossa atenção. Indivíduos que pensam apenas em si e não na coletividade, que têm sede de afirmação da personalidade no grupo social, ânsia pelo destaque, que são marcados pelo alto desamor e pela falta de confiança pessoal, carecendo do aval da sociedade para convencer-se de valores que não possuem, são sujeitos que apresentam desajustes emocionais que podem promover desastres, grandes crises individuais, coletivas e planetárias. Pois todos os problemas, as vicissitudes que se apresentam no mundo são resultantes das mentes enfermiças de nós seres humanos que estamos aqui reencarnados e que ainda cometemos frequentemente os mesmos erros do passado. Então, os avanços científicos e tecnológicos apressados de hoje em dia, as ambições individuais e coletivas, o acúmulo e a busca por desfrutar cada vez mais geram depressões coletivas e violência, porque promovem as falsas necessidades de acumular, de desfrutar, de ânsia desmedida pelo prazer. Então, a busca pela autorrealização em algo exterior muitas vezes acontece por uma frustração de não haver conseguido amealhar os recursos para fazer o processo de autodescobrimento, de olhar para dentro de si, de valorizar o aspecto íntimo, interior, aquilo que realmente merece a nossa atenção maior para o processo de reforma íntima aqui na Terra. Portanto, precisamos ser mais otimistas quando acontecem as periódicas crises em nossas vidas. A permanência de valores que já foram superados dificulta o crescimento e a realização e se configura como um tormento pessoal. A crise, ela se instala em uma mente marcada pela turbulência, pela dificuldade de raciocínio, de discernimento e produz desequilíbrios. A falta de motivação para o prosseguimento de objetivos que perderam o significado psicológico gera a crise, porque marca-se no indivíduo uma saturação. Dessa forma, é preciso um investimento em estímulos fortes para romper as resistências ao novo, ao diferente. Aquilo que gera insatisfação, que perturba o humor, que dificulta o desenvolvimento da alegria de viver, que gera tédio e indiferença a tudo e a todos, inclusive aquilo que realmente era importante em nossas vidas, que apresentava um significado psicológico e que agora já não mais se apresenta dessa forma. Então, todo o processo de evolução tem uma forma de descontinuidade, meus irmãos, porque a vida exige reestruturação e mudança dentro dos padrões de conhecimento e dos processos vigentes na vida. Um método que durante um certo período funcionou, foi benéfico e adequado, pode não se apresentar como uma alternativa interessante para o momento atual. Então, essa descontinuidade acaba por estimular novas buscas, com realizações que sejam mais compatíveis com o nosso estado espiritual atual, a evolução do nosso pensamento. Todos nós temos as nossas preferências, nós buscamos aquilo que entendemos como sendo mais importante, interessante, motivador à nossa existência. São muitos os desafios e se somos confrontados com as dificuldades da vida, com as situações desafiadoras e não estamos em um equilíbrio emocional,
podemos então resvalar nas fugas psicológicas. Porém, temos que ter o entendimento de que os desafios fazem parte do crescimento emocional e intelectual dos sujeitos, de uma forma gradual. E a benfeitora nos diz: a atualidade permite, através das comunicações virtuais e daquelas que são veiculadas pela mídia, volumosa carga de informações, especialmente degradantes e perversas, que sobrecarregam o pensamento e a emoção, exigindo-lhes uma de duas condutas para melhor suportá-las: o receio dos relacionamentos, da vida, da luta, ou o bloqueio dos sentimentos, a indiferença para aceitar novas informações perturbadoras e aflitivas. Então a benfeitora nos diz que os temperamentos mais tímidos acabam muitas vezes refugiando-se no medo, no receio em relação à vida, procurando soluções que não existem, realizações geradoras de preocupações quando confrontados com situações difíceis, com as crises existenciais. Já os indivíduos mais audazes muitas vezes não fazem as alterações necessárias na existência, a reforma íntima, bloqueando os conflitos e os medos, não adentrando no mundo íntimo e agindo muito mais por automatismo e dentro dos seus hábitos arraigados. Muitas vezes nos defrontamos com situações muito desafiadoras, calamitosas, e se não estamos em um equilíbrio emocional, em um ajuste interno, resvalamos nas fugas psicológicas e acabamos por transferir os conflitos de direção, disfarçando-os sob outras manifestações, mas no fundo permanecem os conflitos íntimos e as dificuldades de enfrentamento. Mas ninguém foge ao impositivo do progresso, irmãos, de maneira que muitas vezes a convivência social, os desafios relacionais promovem as aflições íntimas e as crises existenciais. E de fato somos convidados a este processo renovador da vida a partir de uma dor e de um sofrimento. O ser humano não está habituado à interiorização, ao processo de introspecção, de olhar para dentro de si, à reflexão mental, procurando muitas vezes caminhos exteriores que não existem. E nos esclarece Joana de Ângeles que a psique humana tem quase a mesma idade do universo. Desde a criação, o psiquismo passou a formar-se sob o comando da mente divina. E ao alcançar o estágio de humanidade, o ser humano preservou as conquistas, as experiências ancestrais, que se configuram como base, como um alicerce para as conquistas da atualidade. E muitas dessas experiências, desses atavismos ancestrais, se constituem como fortes resistências para as novas formas de pensar, de agir e de sentir necessárias à nossa vida, que poderiam culminar em impulsos de reflexão e de transcendência. O indivíduo que fica mais retido no cotidiano, nas questões simples do dia a dia e que não possibilita uma expansão da consciência, uma abertura para a ampliação consciencial a um novo patamar na sua vida, dificulta este processo de evolução. A crise existencial, meus amigos, ela age dessa forma como uma ruptura com o passado, com os substratos que já não são mais adequados ou suficientes no momento atual e propicia novos investimentos da inteligência e da emoção, configurando-se como subsídios para conquistas mais complexas da harmonia, que promoverão equilíbrio, estabilidade e realização pessoal. A mentora nos diz que o ser humano tem uma profundidade que deve ser penetrada, de maneira a superar a superficialidade do dia a dia. Muitas vezes nós ficamos excessivamente retidos nas questões da materialidade, na resolução de questões simples do cotidiano e esquecemos os valores transcendentes que devem merecer a nossa atenção. E a mentora completa: portanto, cada passo emocional e mental deve ser dado com precisão e reflexão, superando uma fase a fim de conquistar outra,
solucionando um problema para logo enfrentar o seguinte, fruindo o prazer de realizar o que lhe é importante, agradável ou não, indispensável, porém, para a conquista da saúde real. E ela nos recomenda que, ao surgir a crise existencial, que façamos um exame minucioso sobre os fatores que são responsáveis pela sua origem, de maneira a descobrir dentro do próprio acontecimento a solução que deverá ser implementada, a fim de que possamos então nos motivar, ter o desejo efetivo de resolver o impasse e não permitir o seu agravamento, que sempre dá lugar à instalação de um conflito angustiante. Todos nós, meus amigos, temos na nossa constituição íntima, psicológica e espiritual resistências que possibilitam o enfrentamento constante de muitos desafios emocionais. E por isso, Joana de Ângeles nos diz que a vida ruma na direção da autorrealização. Finalizando, a mentora nos diz que crise existencial, portanto, é ocorrência normal, predispondo a avanços significativos na história do ser humano. Dessa forma, em vez do abatimento, do desânimo, do desconforto, do abandono dos objetivos mais nobres, o indivíduo em crise precisa reconhecer o dever de enfrentar o acontecimento, a situação difícil, desafiadora, partindo para experiências que sejam mais enriquecedoras, que promovam um novo patamar distinto em sua vida, novos paradigmas, crescimento interior e, por conseguinte, mais desafios que naturalmente impelem ao avanço espiritual. Queridos amigos, essa foi a mensagem do dia de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui no canal Mestre de Luz. Convido que se inscrevam e que também ativem o sininho para que possam receber notificações de vídeos novos. Um grande abraço e nos vemos em breve.